Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Novidade boa, né, a situação do Léo Ortiz. Léo Ortiz já está fechado com o Mengão, já é jogador do Mengão, mas, obviamente, aquele último entrave decidindo se o Bragantino, se o Léo Ortiz, quer dizer, ele joga ou não contra o Botafogo, né. O jogador já é do Flamengo, questão de valores, tempo de contrato, o jogador já é do Flamengo. Só que o Bragantino tá tentando deixar ele mais um pouco lá, em Bragança Paulista, para definir se ele joga ou não contra o Botafogo, né? O Bragantino quer que ele jogue, já o Flamengo não, né? Nem o jogador quer jogar. Então é aquilo. Essa é a situação ainda, mas o jogador já é do Flamengo. E ainda tem a situação do Ayrton Lucas, que foi convocado e possivelmente, se ele continuar sendo convocado durante a Copa América, a gente pode perder o Ayrton Lucas e o Matias Vinha, né? Sem os dois laterais convocados esquerdos, né? Mas é isso aí, deixa tua opinião nos comentários. Você gostou da situação do Léo Ortiz? E, na tua opinião, ele chega com o status de titular nesse elenco do Flamengo agora? Tamo junto. Deixou o like? Se deixou o like, vambora com mais um vídeo aí. Tamo junto aí. 5 milhões de reais para um jogador de 28 anos, só se você apostar muito, tá querendo muito que ele vá. Ou você não tem uma peça, é um jogador insubstituível, né? Uma peça que... Mas o Léo tá jogando direitinho, né? Claro, o Léo que já tá lá. Agora, o Léo Ortiz é um baita jogador. Qual é a diferença? Eu vou tentar passar para vocês. Qual é a diferença do Léo Ortiz para o Léo Zagueiro? O Léo Zagueiro faz ótimos lançamentos, passa bem a bola. O Léo Ortiz tem uma coisa que o Tite adora. Quando ele vai com a bola dominada, ou ele sai para fazer a jogada, a tabela pega na frente, ou ele dá o passe em profundidade. Ou ele bota o cara na cara do gol. Entendeu? É o melhor dele. Ele é bom zagueiro, sabe marcar bem. Mas a bola que ele toca para chegar à ofensiva é o sonho do Tite. O Bragantino já vai perdê-lo numa competição importante que é o Campeonato Paulista. O Bragantino vai se classificar. Já ficou decidido que o Léo não jogará o Campeonato Paulista. Se ele não jogar contra o Botafogo, ele pode ser inscrito no Campeonato Carioca até o dia 9 de março. De março. E ficar à disposição para a fase final do Carioca. De repente chega lá... Ele poderia jogar o jogo de ida, que é dia 6. Aí o Flamengo tem até dia 7, às 23h59, para inscrevê-lo. Para botá-lo. Agora, será que ele vai chegar lá e ele vai entrar no time do Flamengo? Ah, vai ser campeão carioca, olha a chance aí, quem sabe vai para a final. Acho que não, né? Por mais que o Tite goste dele, ele não vai chegar lá de absoluto, vai? Eu acho que pelo que o Tite pregou a carreira inteira, não faz sentido. Porque você tem ali uma dupla de zaga que está encaixada, que tem um... Ok, ele pode ser, tecnicamente, ele pode ter características melhores, que se adequam melhor ao Tite do que o Léo Pereira. Beleza. Mas, pelo que ele pregou de meritocracia, de espaço conquistado uma vida inteira, eu não vejo isso. Não, e uma defesa que não toma gol. É isso. Então, aí não tem... gol. Não, essa nem foi dessa, né? O Mauro lembrou bem. Então nem tem necessidade, sei lá, de escrevê-lo para o Campeonato Paulista. Mas a fase de grupos da Libertadores começa dia 3 de abril, é o que o Djalminha tá falando aqui. Sim, mas nós estamos falando de março agora, esses dois jogos, 6 e 13. Ele só vai ficar fora das finais do Carioca. Ele não joga o Carioca, não vai jogar o Paulista, jogaria os dois jogos com o Bragantino e estaria liberado no dia 13. Eis que o Flamengo só assinará, se ele fizer isso, que a opção é do jogador, aí o Flamengo, dia 14, é que vai refazer os exames. Se ele machucar, tá desfeito todo esse papo. São 2 jogos para ele pensar. E o Flamengo já avisou. Claro, vai lá, lesionou, tchau, amigo, não vou te pagar esse dinheirão aí. Então, assim, se ele vai lá, se inscreve no Carioca e torce o pé, ele já é do Flamengo, o salário já está garantido, o Bragantino recebeu. Como é que ele vai jogar? Como é que vai estar a cabeça dele para esses 2 jogos aí, falando, pô, faltam 2 jogos para ir para o Flamengo? Não é fácil. Eu penso como o Vanderlei Luxemburgo, vendeu, entrega. Jogador, não tem que jogar mais. Eu acho entrega, que né? O atleta não está com a cabeça mais no clube. Isso que eu te falo, tô perguntando. Não tem como, ele vai jogar por um clube que ele sabe que não vai ter sequência, não vai... Ele já foi bater o pênalti contra o Águilas com uma responsabilidade tremenda. Para bater aquele pênalti que ele deu a classificação. Ninguém joga pensando que vai se lesionar, evidentemente que não, mas, pô, tô vendido. E já aconteceu. Tô vendido, no sonhava futebol já aconteceu isso. É isso que eu vou te falar. Tô vendido, sonhava ir pro Flamengo. Acabou de acontecer com o jogador do Corinthians. Não estava vendido pro PSG lá, o menino?
Mas tá. Depois fizeram os acertos. Aí machucou, o cara falou, opa, deixa eu ver qual é o tamanho desse problema. O Flamengo já falou. Então nem precisa fazer exame médico. Se ele decidir, o Flamengo não vai nem gastar o exame médico. Vai fazer dia 14. Agora você vem, vamos ver se você tá legal. Vai fazer agora, depois você faz 2 jogos, e aí vem aqui meio de Miguel. Então, assim... para a fase de grupos da Libertadores, eu estou dando uma olhada aqui, ela vai até o dia 29 de março. Não, para Libertadores dá tempo. É só essa história, assim, não vai jogar o Paulista para não correr risco de se machucar, etc. Ontem já disseram que ele não estava no treino porque teve uma virose, né? Então... o Rojas também deve estar com virose lá no Corinthians, aparece há 3 dias. Vamos chegar nisso aí, Mas esse vai caber o jogador, o que o nosso amigo tem que saber aqui, que está nos acompanhando aí, e ele pode pensar, jogaria ou não? Esse também vale essa enquete que você gosta de fazer aí. Deixa eu ver aqui como Se você fosse o Léo Ortiz, você jogaria pelo Bragantino? Já estando vendido ele não ou não? Ele não está muito com poder de escolha, né? Porque ele já deixou claro desde o início dessa negociação que ele queria ir para o Flamengo. Ele mas a escolha agora é dele. Mas a escolha é dele. É ele que vai decidir. Não é nem o Flamengo nem o Bragantino. O Bragantino o Paulo gostaria. Tá falando aqui, vocês estão de brincadeira. Vendeu. A Maria Fátima está falando, Léo Ortiz tem contrato com o Bragantino. Flamengo pagando a multa, haverá rescisão de contrato por mútuo acordo com o Bragantino. Simples assim. Se for isso, entra ali naquele lugar. Tá vendo? O direito ele é complicado, né? Ele tem umas brechas que às vezes passa um negócio, passa outro negócio e a gente tem que estar atento. A questão de fechamento da janela não vai poder jogar em nenhum campeonato nessa janela, diz o Delmiro. Aí o JPE, não, o Flamengo não vai pagar à vista. Mas eu não falei que vai pagar à vista, não, homem. Eu falei que vão ser 2 parcelas dividindo os 7 milhões de euros, mais 1 milhão e 500 mil euros de bonificação, não é à vista, não foi isso que eu falei. Aí o JP também já está falando aqui do Botafogo, do Fluminense, e aí o Robson falando que o Léo Ortiz tem que ir logo, já era para o Bragantino. Não, eu sou da seguinte posição, vendeu, entrega. Não, até porque tem isso que o Djalma falou aqui, da cabeça do jogador. Cara, ele foi muito corajoso de bater aquele último pênalti ali da classificação do Bragantino agora, nesse último jogo. E agora é um jogo contra o Botafogo, e aí tem gente da torcida do Flamengo falando assim, não, deixa lá que o Flamengo está pensando em eliminar o Botafogo. Eu não acho que o Flamengo esteja pensando de maneira alguma. Nós estamos falando de um jogador que está sendo comprado por 7 milhões de euros, gente. Não são R$7, não. O Flamengo vai expor seu atleta. Eu acho que o Flamengo não quer. Se eu fosse o Léo, não jogaria também, não. Eu, o Léo, parece que os dois lá, Flamengo e Bragantino, estão deixando para o Léo decidir. Eu não jogaria. Classifiquei. Fiz o gol da vitória contra o Bragantino, contra o Botafogo e tal. Vou comemorar o quê se eu não vou entrar com o Bragantino na fase de grupos? Sabe? Legal. Então, me despedi classificando o Bragantino. Acho que não. Correr risco, machucar, acontece. E a cabeça tá lá já. Vai logo, pega esses dias, vai pra praia um pouquinho no Rio e se apresenta lá na Gávea, se ambienta. Eu acho que não tá muito na mão dele, porque ele já deixou claro, pro jogador o ideal é ir pro clube novo, né? Lógico. Ele, ainda mais num caso desse, que desde o início demonstrou o interesse em ir. O Flamengo teve a paciência, porque essa novela está rendendo quanto tempo? Meses, né? Desde que começou a temporada. E aí concretiza. Vai jogar 2 jogos. Assim, até o Bragantino mesmo tem que se adaptar, que não tem mais o Léo Ortiz, que a sua realidade é sem ele e contratar outro e colocar outro já para jogar. O Pedro Caixinha disse que não consegue enxergar o Bragantino sem ele. O capitão, o cara de referência. É difícil, porque ele é a liderança, né? Ele é a voz do vestiário. Ele jogador, é a liderança, ele é a voz do vestiário. Mas eu continuo com a minha impressão. Vendeu. Tchau. Tá. Agora eu acho que ele vai ser inscrito no Carioca, hein? Vai chegar. Aí eu quero saber o seguinte. O Tite, num primeiro momento, pode até não colocá-lo. Mas com o passar do tempo, tem chance de mudar a dupla de zaga titular? Não, ele está indo para ser titular. O Flamengo não está nessa novela de 3 meses por um jogador que vai compor o elenco. O Tite já deve ter... Ô, Braz, esse cara vem e joga. Os dois que estão jogando muito bem. Mas o Léo está indo para ser titular. Ao meio do campo do Flamengo é sensacional, sobra talento. O De La Cruz chegou para ser titular. Cara, tem caras que vão ser buscados para isso. Eu não imagino
que ele vá fazer o papel que fez o outro zagueiro lá, o Pablo, de ficar o tempo todo na reserva, não. Acho que o Léo, esse cara chega para ser titular. Eu acho que, assim, a tendência é essa, né? Mas eu acho que no início, assim, o De La Cruz foi mais ou menos uma saída do Everton Ribeiro, entrou ali numa lacuna que ficou em aberto. Hoje, os zagueiros estão jogando muito bem. Eu acredito que vai depender muito mais dos que estão jogando do que ele. Porque o Tite, se a zaga continuar assim, o Tite não vai mexer. Se o time continuar assim, não vai mais. Puxa vida, 35 é um jogador que, por esse valor, concordo também, cara. Mauro. Veio para ser veio para jogar. O De La Cruz, quanto foi? 80 milhões. 18 milhões de dólares. 35 milhões por um zagueiro. Jesus, você olha para trás. Por isso é que o Tite olha para trás e ri. Quando ele passa ali na frente do banco, ele olha para trás e dá aquele sorrisinho maroto. Entendeu? Por quê? Você tá brincando, ele passa aqui, que ela passou, tal. Agora tem treinador que passa, olha para trás e fala, Jesus. O cara passa rápido, né? Porque sabe como é que é? Ele vem naquele passinho, ele olha pro banco e já vira o rosto. Ele olha aqui, jogador ruim, uma hora entra, né? Não tenha jogador ruim. Isso falava o seu Pepe. Não tenha jogador ruim, porque o bom machuca. E aí... Você tem que usar o cara. Agora, o Léo Ortiz é espetacular, né, gente? Não, eu acho que ele vai pra Isso é um baita zagueiro. Baita zagueiro. Tá na plenitude da forma aos 28 anos. O Jalminha jogou, sabe que aos 28 anos, dizem que entre os 26 e os 28, o jogador encontra os atalhos do campo, já sabe como se posicionar, já sabe como receber a bola, já sabe como passar, como o companheiro gosta de receber. Então, nessa faixa etária, é que o cara está completo para ser o jogador de futebol profissional. E ele está nessa fase. E eu acho que ele vai chegar no melhor momento dele como atleta profissional de futebol para jogar num time que é gigantesco e favorito a tudo. O Flamengo é favorito em todas as competições que ele está. Mas ele vai ganhar, jovem. Pascoal? Menos. Vai ganhar? Jovem. Vai ganhar? Não sei, porque é melhor jogar. É melhor jogar. Não sei se vai ganhar, mas que entra como favorito. O Flamengo é favorito a tudo. Tudo. O Palmeiras é favorito a tudo. O Fluminense é favorito a tudo. Atlético Mineiro é favorito a tudo. O Internacional também. Só vai ganhar um. Só vai ganhar um, gente. Sim. Agora tem o Internacional também é candidato favorito, a tudo, né? Só que aí o Campeonato Brasileiro vai ter uma questão chamada Copa América. Hoje foi feita a primeira convocação do Dorival Júnior. E aí, na Copa América, não vai parar o Campeonato Brasileiro. Me dá aí, por favor, a convocação, os convocados. Antes, espera aí só um minutinho. A gente falou da inscrição, ela está chegando. Esses times todos que passaram por aqui, Fluminense, Flamengo, esses que o Mauro citou, vai estar todo mundo nela. Seleção brasileira, primeira convocação do Dorival, por enquanto, para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha. E tem surpresa, tem muita surpresa. Eu vou passar a escalação como um todo, mas vou pegar um ganchinho para a gente continuar falando disso aqui, de favoritos, de clubes com convocados, que eu acho que isso aí dá uma boa discussão, né? A gente está vendo aí a lista do Dorival, com Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City, Rafael do São Paulo. São os 3 goleiros chamados por ele. Beraldo, que está no PSG, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG e o Murilo do Palmeiras, que a gente falou com ele ao vivo hoje aqui na ESPN. Já a gente mostra um trechinho. Temos aí Danilo, Ian Couto, Ayrton Lucas do Flamengo e o Wendel do Porto. Para laterais. E aí, mais à frente, tem mais um jogador que joga no Brasil. Olha o André pintando aí justissimamente, né? O André do Fluminense. Andrés Pereira, uma novidade nessa lista. Bruno Guimarães, Casimiro. Para meio campo, né? O Andrés é volante, mas pode jogar um pouquinho mais pra frente, assim como o João Gomes ali também, que apareceu, já jogou com o Dorival no Flamengo, aparece convocado. Ele, Douglas Luiz. Paquetá tá na lista. Pablo Maia, jogador que atua no Brasil. Outro. E lá na frente a gente está vendo. Aí, Pascoal! Ele foi, Pascoal! Ele foi, aí lá! Tinha que estar, o Hendrick está convocado. Gabriel Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior fechando a lista. Eu já vou ouvir o Dorival. Gostei dessa do Savinho. Hã?
Gostei do Savinho. Do Savinho, né? Outra novidade também na lista. Eu já vou falar das novidades, eu já vou falar do Dorival, do tanto que ele foi honesto, como sempre, nessa coletiva mais uma vez. Mas só pra gente não perder esse teu gancho, Mauro, tem uma coisa aí, né? Chama muita gente que joga no Brasil. E como a gente estava falando de favoritismo de Flamengo, vão ser 9 rodadas de Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Se mantiver a convocação, por exemplo, do Ayrton Lucas... Quem é que vai jogar na lateral esquerda do Flamengo? Mas aí é só dar o jeitinho brasileiro. Convocou 7 jogadores que atuam no Brasil. Teve essa pergunta, o Rodrigo Caetano também respondeu, ó, não vai dar, os times estão apelando. São 7, olha lá. Ó. Aí chega lá na frente, aí o Endrick já vai estar meio lá e meio cá, né, pro Real, né? Não sei se é julho só que ele se apresenta, mas enfim, já vai estar com a cabeça lá pra frente. Aí convoca só 2 do Brasil, convoca 1, convoca nenhum. Leva um time só lá de fora. Sei lá, não sei. Ah, não, mas eu não vou deixar de levar o André porque ele é importante para mim. Ok, então você leva o André. Ali, ó, você vai tirar o quê? Teve alguém que teve 2 jogadores? Que teve uma época que o Tite pensava em 3 no máximo de cada time. Lembra disso? Ó, não, o máximo 3 para não desfalcar. Aí eu acho que não tem ninguém repetido, né? Tem um do Palmeiras. Não, o Palmeiras tem 2. 2 do Palmeiras, 2 do São Paulo, um do Fluminense, um do Flamengo. O goleiro e tal. O Flamengo só tem um porque o Gerson não está jogando, né? Porque se o Gerson estivesse jogando, ele ia ser convocado, né, gente? Não, mas o Gerson ainda tem o De La Cruz. O Ayrton Lucas, indo para a seleção brasileira, o Vinha vai para a seleção do Uruguai, não vai? A possibilidade é grande, né? E aí, Pascoal? Resolve essa aí pra gente. Não, é o seguinte, o Flamengo tem um elenco tão farto de bons jogadores que dá para o Flamengo suprir essas ausências. Vão ter 3 zagueiros aí para jogar só 2. Tem um aí que joga de lateral esquerda. Não joga não? Quem? Do Flamengo? Joga. Léo Pereira vai ser lateral esquerdo? Léo Pereira joga sorrindo joga de ali, lateral não? para arrumar uma vaga. Agora, vou falar um negócio pra senhora. Isso é um perigo. É perigo, eu digo, pro Léo, né? Até para que as pessoas entendam, um perigo pro Léo. Ser deslocado e entrar o Ortiz ali na zaga, isso é um perigo. Agora, posso falar uma coisinha para vocês? O Palmeiras vai ter os 2 zagueiros titulares fora também. Um no Paraguai e outro no Brasil. Se levar o Murilo e levar o Gomes. Aí o Piquerez. A gente aqui vai cair no assunto do calendário. Mas tem o outro lado. O Dorival, tanto tempo aí, pegou a seleção brasileira, ele não vai convocar os jogadores que ele quer. Qual a culpa que ele tem? Mas por que ele não pode levar o Ayrton Lucas? Né? Isso que não me passa Não, claro que ele pode levar. Não, isso de levar 2 de um clube só, não levar mais, assim, ele tem que escolher quem ele quiser. Se ele está achando que o Ayrton Lucas é o lateral, porque no São Paulo ele usava um lateral de força pelo lado do campo. É isso? Caio Paulista. É a mesma função que o Ayrton Lucas faz. O Wendel é um baita lateral. Só que o Ayrton Lucas é mais para chegar no fundo. Mas depende de como o Dorival está imaginando o jogo. Como é que ele vai jogar contra 2 seleções fortíssimas? E o Ayrton Lucas pode entrar exatamente no plano de jogo do Dorival. O Ayrton Titular? Lucas... Titular, você contempla tudo que o Dorival quer de um lateral pela esquerda, força, velocidade, chegada na linha de fundo, bater de fora da área, ele contempla o Dorival. O que o Dorival pensa de jogador para jogar na lateral. Né? O Dorival tem uma dificuldade do lado direito, porque os 2 laterais daquele direito, só tem o Ian, ele é mais para ir no fundo, mas o Ian, ele não é aquele lateral que ele vai um pouco, ele não é tão carrilheiro, ele quebra por dentro. Sim. Entendeu? Ele vai quebrar a asa por dentro. Então, de repente, nessa posição do Ayrton Lucas, espetacular a convocação. Agora, é uma discussão mais para frente que a gente vai ter, né? Vem os amistosos, até chegar a Copa América, mas pode sim, 9 jogos pode influenciar demais a tabela do campeonato. É óbvio que os melhores serão os mais prejudicados. É que nem o Djalma, é mais rico, paga mais imposto que eu. Não tem jeito. Os melhores são... Uma sexta-feira eu até me assustei. Mas por que os melhores serão os mais prejudicados? Porque, além deles terem bons jogadores brasileiros que podem ser convocados, eles estão recheados de jogadores lá de fora. O Inter vai perder o Ener Valencia? É óbvio que vai. O Atlético Mineiro vai perder jogador? Vai. Pode ser que até lá o Guilherme Arana é que esteja nessa discussão e não o Ayrton Lucas. Não sei como vai estar o Arana. Bem lembrado. Eu não sei se vai ser o Arana, se vai ser o Ayrton, se vai ser o menino que ele trouxe aí do Porto, o Wendel.
Enfim, tem uns 3, 4 meses. Ele cansou de falar isso, vamos continuar observando e tal. Mas os melhores. Aí o Palmeiras, muito. Aí perde o Gomes, perde o Piquerez. Perdeu o Gomes e o Murilo, que também está convocado nessa lista. Como poderia perder o Everton, que não está aí nessa lista de goleiros. Porque a fase nem é para isso. Não estou falando que ele deveria. Mas ele voltando a jogar o que ele sempre jogou, ele também é candidato a... Pô, tá lá com o Rafael. Qual a diferença do Everton pro Rafael? O Everton era muito melhor que o Rafael. Agora o momento é muito melhor do Rafael, o goleiro. Mas o Everton já esteve junto com o Alisson e Ederson. Era o terceiro ali na... Enfim, então assim... Até em Copa do Mundo, né? Em Copa do Mundo. Então os melhores... Agora, aí serão 9 jogos. Então essa é uma discussão que eu até falei. Aqueles que perderam 3, 4, 5 titulares por causa dos estrangeiros, pode dar uma balançada na tabela, mesmo tendo um elenco muito até bom. tem entrosamento. O Flamengo perde 5, no mínimo. O Flamengo perde 4 uruguaios, um chileno, e aí vai depender de quantos brasileiros. 5 no mínimo, né? O Flamengo começa com 5 ausências. É isso. 5 ausências, que são os jogadores estrangeiros. Dos brasileiros, já tem o Ayrton Lucas na lista. E eu espero... Gerson. Eu espero que o Gerson esteja recuperado. Por exemplo, o Richarlison está machucado, não está machucado? Tá, mas Está machucado, mas está convocado. Porque ele recebeu a informação de que dá para... O tempo de recuperação... Não participa do próximo jogo, não participa do próximo, mas que até a apresentação da seleção está. Mas até lá, o Dorival pode mudar de ideia. Levar o Pedro e não levar o Richarlison. Entendeu? Então, é isso aí. Nós temos mais um vídeo aí, né, para o Flamengo aí. O Flamengo muito perto aí de anunciar já o Léo Ortiz, um excelente zagueiro aí para o Flamengo. E acho que o Flamengo conseguindo ajeitar esses últimos detalhes, o Flamengo já anuncia o Léo Ortiz. Eu vou te falar um negócio. Que zagueirão, filho. Que zagueiro, né? E, na minha opinião, vai ser questão de tempo para o Léo Ortiz conseguir uma vaga de titular nesse elenco do Flamengo, né? Obviamente que em algum momento da temporada, o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira, né, vai dar uma brecha, ou o desempenho vai cair um pouquinho, e o Léo Ortiz vai entrar e vai assumir a vaga e não larga mais, né? Eu acho a mesma coisa do Matias Vinha. Eu acho que o Matias Vinha é um lateral esquerdo muito bom, defende muito bem. Eu acho que a situação do Ayrton Lucas vai ficar difícil. Se o Ayrton Lucas não continuar performando bem, a situação dele é meio difícil, né? E sobre o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas convocado aí, né? Durante a Copa América que eles debateram aí, o Flamengo sim pode ficar sem lateral esquerdo. Os dois e Ayrton Lucas, dois possivelmente convocados, né? Que fase do Flamengo. Mas é uma fase ótima, né? Só é convocado jogador bom, né? Então, se o Flamengo tivesse um jogador ruim, como teve alguns anos atrás aí, não iria nem perto de ser convocado, né? Mas é isso aí, eu quero saber a tua opinião, o que você achou dessa contratação do Léo Ortiz, que obviamente está definindo alguns detalhes se ele joga contra o Botafogo ou não. Eu acho que é só isso mesmo para antes do Flamengo anunciar o jogador em definitivo, né? Mas é isso aí. Tamo junto, deixa a tua opinião nos comentários e é nóis, galera.